E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Kaneda. E primeiramente eu queria agradecer ao Pedro do canal HCTV. Tá, vamos lá de novo. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Kaneda. Primeiramente eu queria agradecer ao Pedro do canal HCTV, que fez o convite aí para fazer a indicação dos animes do mês, né, da semana. É do mês ou da semana? Bom, não lembro. Bom, vamos continuar. Eu tenho que indicar 3 animes ou mangás, né, do meu gosto, assim, e recomendar para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou recomendar 2 mangás que eu gosto muito, eu tô lendo a edição brasileira. Infelizmente eu não terminei de ler ainda, eu li tudo que publicou aqui no Brasil, eu não consigo ler muito scan, então eu leio realmente o que é publicado aqui no Brasil. E 2 mangás eu vou recomendar, e vou recomendar um anime da temporada atual, que tá já chegando no final, e é um anime muito bom que eu tô gostando de ver todos os episódios. Bom, vamos lá, primeira recomendação vai ser o mangá Monster, do Naoki Urasawa, que é um mangá bastante peculiar, porque ele trata sobre a maldade, né? Você tem um grande vilão já no primeiro volume sendo apresentado, e você vê a vida de um homem, de um médico, ser mudada, virada de ponta cabeça por conta de uma decisão que ele tomou há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Então é uma obra bem complexa, uma obra bem densa, é um suspense bem interessante de ler, e é uma obra que tem um traço bem bonito. Na Naoki Urasawa ele tem um traço um pouco realista, você percebe um pouco do sentimento dos personagens. Eu acho também a iluminação que ele faz nos quadros, por exemplo, esse daqui é uma iluminação muito boa, né? Ele sabe construir o clima do mangá. Então é um mangá que eu gosto muito de ler, só que eu recomendo você ter mais de um volume na mão para ler, porque exige que você tenha um conhecimento prévio dos capítulos anteriores, e por ser uma história única, uma continuação, uma sequência, ele, diferentemente dos shonens de batalha que você tem, você consegue ter uma prévia ali no início do capítulo para você se estabelecer, aqui já é uma coisa já direto, né? Por conta do ritmo da história, né? Não tem muito sentido você ficar voltando atrás e mostrar o que aconteceu muito lá para trás, né? Não tem aquele texto prévio explicando. Mas assim, é um volume bem feito da Panini. A Panini tá de parabéns, nada demais, né? Não tem nenhum diferencial dos outros mangás, mas eu tenho que elogiar aqui toda a narrativa empregada pelo Naoki Urasawa, pelo desenho também. Os personagens são bem vivos, você sente o peso das decisões de cada personagem, e às vezes a história se entrelaça com outro personagem, então é uma coisa bem que faz você pensar nas suas decisões, né? Como uma decisão, você vai perceber isso já no primeiro volume, como uma decisão pode influenciar toda a sua vida lá na frente. E isso é uma coisa que é interessante de você pensar, e é muito bem abordado nesse mangá. Eu gosto bastante do clima de suspense. Você não consegue adivinhar o que vai acontecer lá na frente, por conta da quantidade de acontecimentos, da quantidade de movimentação que a história tem, né? E existe o anime, né? Mas eu não assisti, mas me disseram que é um ritmo bem lento, que é um anime, até brincam dizendo que é feito em PowerPoint, mas isso talvez seja por conta da narrativa da história do mangá. É porque no mangá, esse pacing mais lento, esse ritmo mais espaçado, você consegue ter uma tolerância maior do que no anime, né? No anime você quer movimento, você quer pelo menos que a coisa ande. Às vezes os personagens estão conversando, estão interagindo, e pode tornar o anime um pouco devagar. Eu suponho que seja por conta disso o motivo do anime ser considerado feito em PowerPoint. Mas o mangá é muito bom, a história é muito boa. Eu recomendo bastante se você quer um seinen um pouco mais sério, um pouco mais cabeça. Não tem nada fora do normal,
mesmo sendo uma história realista, às vezes tem acontecimentos à la Death Note que podem fugir um pouco do normal, né? Mas Monster não, ele é bem pé no chão, então eu gosto muito dessa pegada, né? E eu recomendo dar uma chance, dar uma lida se você quer uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais densa. São poucos volumes, eu acho que são 15, 18, se eu não me engano, então dá pra você ler em 2, 3 dias se você for ler na sequência, ou se você for acompanhar a edição brasileira, que se você já não comprou é bem difícil você conseguir as edições anteriores, mas a edição brasileira eu acho que tem 18 volumes. Bom, confere aí, Monster, primeira recomendação, vamos pro próximo. O próximo é um mangá um pouco injustiçado, um pouco com a visão meio preconceituosa em cima dele por conta do traço, um pouco do ritmo da história, um pouco do fanservice, mas é uma história muito boa, é um mangá que só cresceu e só ampliou o universo em que ele pretende mostrar, e eu estou falando de Blood Led. Blood Led, ele teve o anime na temporada anterior, ou na outra, eu não sei. Bom, Blood Led, ele teve o anime, ele chegou até um certo ponto do mangá, que até, se a gente for pensar bem, chegou bem próximo do meio ali do mangá, ficou bem no meio do mangá mesmo. Aqui no Brasil existem 9 volumes, então lá no Japão acho que também tem 9 ou 10, mas acontece que é o seguinte, Blood Led o pessoal tem um pouco de preconceito com ele, porque ele começa fanservice, ele começa clichêzão, ele começa aparentemente bobinho, mas desde o início tem todo um universo se criando, uma história, um background ali se formando bem do início. Depois que você começa a reler, você começa a perceber que desde o início a coisa vai se construindo ali pro que a gente está vendo no volume final aqui no Brasil, no volume 9, que é uma coisa bem interessante, que é uma coisa bem legal, nada fora do comum, nada super elaborado, mas é uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante. E Blood Led conta a história, óbvio, né, tem que dar uma sinopse aqui, senão vocês vão ler por quê. Blood Led conta a história de um vampiro, que ele é dono de um território em Makai, e ele é otaku. Aí começa o preconceito. Pô, você vai pôr um vampiro foda, não sei o que, otaku, aí quebra as pernas. Mas o interessante é que ele brinca um pouco com o universo otaku, depois ele dá uma descartada nessa característica do personagem lá no meio da história, que eu acredito que seja lá no ponto onde o anime terminou, né? Porque eu não assisti o anime inteiro, né? Assisti metade do anime, mas eu sei que ele termina no meio do mangá. Bom, então porventura cai uma humana dentro de Makai, e ele, como ele é otaku, ele quer conhecer a humana porque ela é japonesa e tal, e sem querer ela morre, né, no meio de uma batalha, e ele decide ressuscitá-la, né, porque quando ela morre ela vira um fantasma, e se ela ficar muito tempo fantasma lá em Makai, ela vai acabar desaparecendo, então ele decide ressuscitá-la. Bom, isso é a ponta do iceberg para a história que vai se formar, para a grande batalha, para o grande acontecimento que vai se formar do meio do mangá para frente. Então prestem atenção no irmão do personagem principal, prestem atenção na menina que usa o teleporte, né, que vai aparecer, e também no melhor amigo do personagem principal, que é o lobo, né, que ele é um lobo. A coisa vai andar para um caminho bem interessante lá na metade do mangá pra frente. Então eu recomendo, porque é uma leitura leve, uma leitura bem shonen de batalha, levinho, bem estilo Naruto mesmo. Só que ele tem um traço bem pesado, ele tem uma característica que eu gosto bastante, que é esse traço um pouco mais denso, uma coisa mais suja. Eu gosto desse visual em Blood Led, então por isso que tem um pouco de preconceito as pessoas, porque, porra, você tem um mangá com traço sujo, com traço pesado, você acha que a história vai ser pesada, e não, é um fanservice em algumas partes. O anime deu uma infantilizada demais na obra, o que não é ruim.
ficou até divertido você dar uma cor, porque aqui Makai é muito cinza, né? É um mangá ótimo, óbvio, né? Mas você percebe quando a cidade tem cor. Em Naruto, você, por mais que o mangá é preto e branco, você imagina que aquela cidade é colorida, é viva, né? Aqui não, você percebe que a cidade é cinza, que é um universo meio pesado. E aí o mangá, o anime não, ele já pegou, já deu uma cor pra obra, já deu uma infantilizada, já deu uma aliviada em algumas partes, então... se você for acompanhar Blood LED, eu recomendo que você comece pelo mangá, caso você queira uma coisa um pouco mais um pouco mais séria, né? Até certo, comparado com o anime, um pouquinho mais sério, só que tem pegadas de fanservice, tem umas pegadas de comédia, então eu acho assim, vale a pena por conta da virada do roteiro, por conta do plot twist que vai ter da metade pra agora até o último volume que lançou. Então Blood LED é uma recomendação que eu acho bem interessante vocês acompanharem. Tem o anime se vocês quiserem assistir, então fica aí a segunda recomendação do mês. Bom, o próximo é um anime que é da temporada passada ou da anterior. Acho que é da temporada anterior que continuou na temporada passada. Bom, eu estou falando de Ace of Diamond ou Diamond Ace. É um mangá de beisebol, é um anime de beisebol que me cativou pelo seguinte: ele, diferentemente de Major, que ele pega o beisebol e vai introduzir o beisebol ao público, tanto é que o personagem principal começa criança, e aí você vai acompanhando a evolução dele no esporte, e com isso você acaba aprendendo beisebol. Diamond Ace, ele já pressupõe que você sabe o básico de beisebol. Ele já pressupõe que você sabe o que é ball, o que é strike, o que é pitcher, o que é catcher. Ele já pressupõe que você sabe quantas entradas existem no jogo, que é innings, né? E pressupõe que você sabe o básico, né? E aí ele pega isso, apresenta um personagem principal chato, infelizmente ele é um pouco chato, porque ele é o estilo Naruto de ser que grita e fala que vai acontecer e vai fazer. Isso torna um pouco a presença dele um pouco chata, mas ele é muito engraçado. O tato da comédia no mangá, que eu dei uma lida em alguns scans do mangá, e como eu não tô acostumado a ler scan, eu perco fácil o interesse de ler scan, então eu parei de ler e tô acompanhando só no anime. Então o tato da comédia é muito legal, é introduzido nos momentos certos as cenas de comédia, e o protagonista ele cumpre bem esse papel, né? Apesar da personalidade dele um pouco chata, que é justamente para fazer esse contrapeso. Mas é um anime que me cativou por quê, né? Porque o desenvolvimento de personagens é muito bem feito. Em vez dele perder tempo, em vez do autor perder tempo com explicações de regras, acontece, ele explica as regras, mas ele não se prende igual ao Major com o básico. O strike é quando o rebatedor vira o taco, não dá certo, o catcher pega a bola e aí faz o ponto, tem que ter 3 strikes. Não tem a explicação básica. Ele já pressupõe que você sabe, então ele perde tempo com o quê? Com o desenvolvimento de personagem. Ele tem muito personagem, lógico, porque o beisebol tem bastante jogador, né? Então ele tenta demonstrar a personalidade de cada jogador de uma forma bem específica. Ele tenta aprofundar no máximo de tempo que ele tem disponível para cada personagem em cena. Ele tenta desenvolver os personagens da melhor maneira possível. Então os personagens que até o momento no anime foram bem desenvolvidos foram o protagonista, o rival dele, que é o... Gente, desculpa, eu não sei o nome de ninguém, minha cabeça pra nome é uma tristeza, então eu vou falar mais ou menos as características de cada um. Tem o rival dele, que lança a bola super rápido. Tem o Miyazaki, eu acho que é o catcher,
que ele pega a bola, que ele é o cara estratégico, que ele, não, o rebatedor ele é assim, então eu vou jogar a bola, vou pedir para ele jogar a bola assado e tal, não sei o que. Então, quem mais? O capitão, que é o rebatedor fudido. Tem um outro rebatedor que é um cara gorilão, forte, que ele tem um mínimo desenvolvimento, mostrando que ele tem força de vontade, que ele quer melhorar, e por isso que ele acaba virando titular num período. Não tem problema, não é spoiler, relaxem. Tem também... tem bastante personagem, eu não vou falar aqui. O meu preferido é o Chris, que ele é um outro catcher, né? Que ele era o titular um tempo atrás, ele acabou se machucando. Então tem todo um passado, tem todo um desenvolvimento do porquê que o Chris, no início do anime, ele é um cara muito duro, sabe? Ele é um cara muito, ó, o seu treinamento é X, acabou, ele não fala mais nada. Então, pro protagonista, que ele é um personagem estilo Naruto, que quer ser amigo, que quer se divertir jogando beisebol, ele acaba entrando em conflito. Pô, o cara é muito duro, o cara é muito seco, não fala direito, e aí tem esse conflito até ele sacar quem é o Chris e por que ele é assim. E aí a coisa vira, e o Chris é um belo personagem, o desenvolvimento dele é muito interessante. Agora no anime está o campeonato, já está rolando o campeonato, e tem o time adversário que tem um rebatedor muito forte, e tem também o desenvolvimento desse personagem, do porquê que ele é um ótimo rebatedor, qual a motivação dele. Então, Dial Ace, ele explora muito bem o relacionamento entre os personagens, ele procura sempre desenvolver todos os personagens o mínimo possível para você sentir que aquele personagem não é uma ferramenta. Não é uma Sakura da vida, por exemplo, que não tem personalidade e é só uma ferramenta para fazer a história andar. Você percebe que cada personagem ali tem uma motivação, tem um sentido, ele tem aquela personalidade. Tem o Tamba, que é outro arremessador, que é o Ace, né, que é o número 1 do time, né? Então, cada personagem é muito bem explorado. Eu gosto de Dial Ace por conta disso. As estratégias de beisebol também são muito bem aplicadas. Eu não manjo tudo, então uma ou outra estratégia eu acabo perdendo, mas vale muito a pena assistir, caso você já tenha conhecimento através do Major de beisebol. Recomendo muito mesmo. E queria agradecer ao Pedro por ter feito o convite aí de fazer esse vídeo rapidinho sobre as recomendações do mês. Obrigado pelo convite, eu agradeço aí. Agradeço a você ter me convidado, e muito sucesso no seu canal. Espero que todas as pessoas aí que acompanham o seu canal gostem das minhas recomendações. Deixem nos comentários, claro, o que acharam das minhas recomendações, se foram meio óbvias ou não. Quem me conhece já vai perceber que foi meio óbvio, mas é o que eu estou acompanhando no momento, é o que eu estou gostando, e geralmente meus vídeos é sempre assim, o que eu estou gostando eu procuro compartilhar com vocês. Bom, como sempre, deem like, deixem os comentários. Agradeço muito, Pedro, novamente. Um abraço, fui!